Alô, é do SOS Guará? Eu gostaria de fazer uma denúncia. Qual o meu direito como consumidora? A gente está precisando de ajuda. Olá, bom dia. O trânsito no cruzamento da Avenida São Luís Rei de França com a General Arthur Carvalho está cada dia pior. São várias as infrações cometidas pelos motoristas que passam pelo local. Para não ficar preso no engarrafamento, alguns condutores de veículos utilizam até um posto de combustível como via de acesso. Buzinas, indecisão, congestionamento. O trânsito no cruzamento da Avenida São Luís Rei de França com a General Arthur Carvalho está cada dia pior. Por aqui, o que não faltam são infrações. Menos de meia hora parados no cruzamento, a nossa equipe pôde presenciar carros passando no sinal vermelho, fila dupla, carros transitando por cima da calçada, parados no meio da via, cortando o caminho por dentro do posto de combustível. Quem precisa passar por aqui todo dia reclama da desorganização do trânsito no local. É muito complicado porque o pessoal eles não respeitam, tá certo? O padrão mesmo que é para fazer a rotatividade lá embaixo, tá certo? Para que possa fazer o cruzamento. Já teve até acidente. Às vezes o pessoal corta de um lado para o outro e engarrafa tudo aí, ó, porque o pessoal de lá não respeita e o de lá também não vem, porque sabe que a mão é dele, aí fica. Às vezes já teve até discussão já nesse negócio já. Pedestres, carros, motos, caminhão. Por aqui, ninguém deixa de cometer infrações. Quem passa pelo local reclama da falta de agentes de trânsito no cruzamento. Segundo Bitônio, a presença deles ajuda na organização do trânsito no local. Quando eles estão aqui, o pessoal respeita. Eles botam os cones aí, tá entendendo? Para organizar o trânsito, o pessoal respeita. Mas quando não tem aí... Para Jorge Luiz, é necessário um treinamento maior para os agentes de trânsito e uma campanha de educação para os motoristas que transitam pela área. A maioria dos guardas, em vez de organizar, faz desorganizar, entendeu? Fora o fluxo de carro que é demais. A nossa produção entrou em contato com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte para saber da falta de agentes de trânsito na área citada na matéria, mas até agora não tivemos nenhuma resposta. O atraso na entrega dos imóveis pelas construtoras ainda é a maior reclamação dos clientes. Outra queixa frequente do consumidor é a estrutura de apartamentos e casas. Em muitos casos, só na entrega da residência são detectados problemas de construção. O ideal é sempre buscar atendimento jurídico e a entrega em perfeitas condições vale tanto para imóveis novos como para imóveis usados. O crescimento da construção imobiliária em São Luís tem facilitado para muita gente a compra de imóveis. São apartamentos, casas com várias opções de preços e lugares. E com isso tem crescido também as reclamações junto à Justiça. Entre elas estão os problemas de construção ou vícios, como são chamados. Vazamentos, rachaduras, infiltrações têm dado dor de cabeça para muitos compradores. Mas o que fazer quando o sonho da casa própria se transforma em motivo de preocupação? O primeiro passo do cliente deve ser procurar a construtora responsável pela obra e exigir seus direitos. Bom, é muito importante o consumidor, quando ele receber o imóvel dele, fazer uma vistoria e verificar se existe algum vício no imóvel. Caso aconteça de ele detectar esse vício, ele deve anotar e comunicar para a construtora e pedir a sua reparação no prazo de 30 dias. De acordo com a consultora jurídica, é obrigação da construtora fazer os reparos nos imóveis em até 30 dias. Se isto não for feito, o comprador tem direito, inclusive, de pedir na Justiça a rescisão contratual e indenização pelos danos causados. Caso não haja essa reparação, ele pode pleitear na Justiça a rescisão do contrato, daquele contrato, pleitear um abatimento no imóvel e uma indenização também. Essas garantias valem para imóveis novos e usados. E enquanto o vício não for resolvido, o comprador pode se recusar a receber o imóvel sem qualquer tipo de cobrança. Mas uma das principais queixas ainda é o atraso na entrega. As construtoras prometem um prazo, mas o que está escrito no contrato, na maioria das vezes, não é cumprido. A demanda maior hoje que a gente
vivencia em São Luís é a questão pelo atraso na entrega do imóvel, que a maioria das construtoras elas não cumprem o prazo estabelecido no contrato. As pessoas aguardam, casam e fazem um planejamento para receber o seu imóvel e chega a data certa, a construtora sempre vai pela prorrogação e desrespeitando inclusive o Código de Defesa do Consumidor. E para quem ainda está comprando o tão sonhado imóvel, fica um alerta. Bom, ele tem que ler o contrato, levar para um especialista para que ele analise, ver quais são as condições da própria construtora e ficar atento se ela tem alguma restrição e se ela cumpre também os prazos de suas obras que ela coloca no mercado. Se você tiver alguma denúncia, ligue para a gente. 3194-1980, 9194-6774 ou envie um e-mail para sosguará@tvguará.com. Nós vamos apurar a sua denúncia e cobrar providências das autoridades competentes. E no próximo bloco você vai ver como foi mais um dia de protestos em São Luís. E ainda hoje uma entrevista com o Dr. Érico Cantanhede, que é diretor do Sindicato dos Médicos do Maranhão. Voltamos já já. Está confirmada para amanhã a paralisação dos rodoviários. A categoria vai paralisar as atividades de 8 da manhã até 1 da tarde. Na pauta de reivindicações, melhores condições de trabalho e mais segurança nos transportes coletivos. Os motoristas e cobradores prometem sair da Praça Deodoro em ato público até a sede dos Palácios do Leão e Larra Vardieri. E a Avenida dos Africanos foi interditada pela segunda vez. O São Raimundo também foi bloqueado ontem, uma área estratégica que dá acesso a quase 50 bairros da capital. Os manifestantes reivindicam melhorias na infraestrutura e segurança. Em 3 pontos da Avenida dos Africanos, entre o bairro de Fátima e Coroadinho, os manifestantes bloquearam a via e atearam fogo em pneus. Ontem, eles já haviam realizado um outro protesto na avenida. Neste ponto, próximo ao juizado especial do bairro de Fátima, eles cobram a colocação de um semáforo devido aos constantes acidentes. O secretário de comunicação foi ao local e negociou com os moradores a liberação da via. O prefeito vai receber hoje algumas comissões de bairro, hoje às 16 horas, entre as quais uma comissão para formalmente apresentar este problema aqui, que aparentemente é fácil de resolver, que é um problema perceptível que coloca em risco os transeuntes, né, as pessoas que utilizam a rua. No São Raimundo é o 4º protesto somente este ano. Os organizadores da manifestação fecharam as 2 principais entradas do bairro, rota de acesso a quase 50 comunidades, inclusive da zona rural. Os líderes comunitários cobram melhorias como asfaltamento e iluminação pública. Hoje, São Raimundo está um bairro intrafegável. As ruas de São Raimundo, as avenidas principais, ou seja, você via o São Raimundo, você vive a verdadeira emoção de um rally. Este outro organizador da manifestação diz que o próprio prefeito esteve neste mesmo local e fez promessas à comunidade, mas nada foi feito. Então a população não acredita mais. Se você vê, acho que vocês vão olhar a avenida principal nossa, essa Avenida da Saudade aqui, que liga a Cascavel até o São Raimundo, e nossa Avenida Tibiri está intrafegável. Essa região da zona rural está intrafegável, nós somos quase 50 localidades. O bloqueio trouxe transtornos para motoristas. E aí agora, como é que vai fazer para sair aqui do bairro? Fica difícil, voltar, né? Voltar. Vai por onde agora? Não sei. A vinda do Papa Francisco ao Brasil vai acontecer na próxima semana durante a Jornada Mundial da Juventude. Mas essa não é a primeira visita de um Papa ao país. Em 1991, o Papa João Paulo II voltou ao Brasil 11 anos depois da primeira viagem. Em São Luís, o monumento foi construído para receber o pontífice. Hoje, a estrutura está abandonada. Do monumento construído para receber o Papa João Paulo II em 1991 só restam ruínas. Por aqui, nada mais lembra o monumento que marcou a vida de muitos católicos em São Luís. A única coisa visível é o mato e o abandono. E mesmo com as diversas tentativas de ativistas católicos em reativar o papódromo, o problema não ganha espaço entre as prioridades do poder público. Então, infelizmente, né, não se dão valor para as coisas de Deus, né? Se fosse um local para servir de diversão, né, tá certo, a gente não é contra também. Mas
E, no instante, as autoridades, né, estariam construindo um local, né, ou melhorando, restaurando esse local. Infelizmente, né, está naquele estado, né, que nós católicos, para a gente, infelizmente, é muito triste. Olha, acima de tudo, na gestão do Dr. Jackson Lago, quando ele foi governador do estado, ele doou o papódromo por 20 anos para a arquidiocese. Então, aquela área, ela pertence à arquidiocese. O que falta, basicamente, é recurso. Nós estamos tentando ativar esses recursos através da iniciativa privada, através das emendas parlamentares, e a chegada do Papa Francisco ao Brasil nos anima, nos dá um novo ano, porque quando João Paulo II esteve no Maranhão, ele deixou uma marca muito grande. E a ideia que eu acredito que é da Igreja Católica, que eu sempre ouço falar, é de ali ser construído um memorial em respeito à presença, à missa que foi celebrada ali de João Paulo II. Sem os problemas resolvidos, a comunidade católica pode perder um dos mais importantes monumentos da cidade. Se fosse uma coisa para Bumba Meu Boi também, que eu não tenho nada contra, você vê que tem dois, né, os prefeitos fizeram construção de dois monumentos, né, para o santo, né, São Massal, no João Paulo, né? Mas não ligaram, não fizeram nada pelo papódromo, que veio aqui um santo também, João Paulo II. E no próximo bloco vamos receber no estúdio do SOS Guará o médico diretor do Sindicato dos Médicos do Maranhão, Dr. Érico Cantanhede. Vamos falar sobre a polêmica da saúde no Brasil. Voltamos em 3 minutinhos. Estamos de volta para o nosso bloco de entrevistas do SOS Guará. O Conselho Regional de Medicina e o Sindicato dos Médicos do Maranhão já realizaram 3 manifestações em São Luís contra a questão do ato médico, a favor do exame revalida como pré-requisito para a contratação de médicos estrangeiros para trabalhar no interior e na periferia do Brasil, pedindo melhores condições de trabalho e ainda o plano de cargos, carreiras e salários para os médicos que atuam no setor público. O movimento tem se fortalecido no Estado e já elabora uma pauta de reivindicações da categoria para levar a Brasília. Quem vai conversar conosco sobre este assunto é o diretor do Sindicato dos Médicos do Maranhão, Dr. Érico Cantanhede. Dr. Érico, um prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo. Prazer é nosso. Queria desejar um bom dia para você e para todos os espectadores da TV Guará. Começar falando do Revalida, né? Bem, na verdade o Revalida é um exame, é como se fosse um exame de ordem médica, para que médicos estrangeiros sejam habilitados a clinicar no Brasil. Então, na verdade, nós não somos contra o Revalida, nós somos contra a forma que o governo federal está encampando de trazer esses médicos sem uma revalidação do seu diploma, com a desculpa de que faltam médicos no atendimento da população. Então, eles querem trazer, a princípio, 6 médicos, teoricamente seria de Cuba, já que Portugal rejeitou a proposta devido às condições de trabalho no Brasil. E esses médicos cubanos, na verdade, são 6 mil médicos. E para você ter uma ideia, são formados em média 15 mil médicos no Brasil. Ou seja, teoricamente não teria por que trazer esses médicos cubanos. A gente sabe que são medidas eleitoreiras do governo federal para beneficiar uma pequena parcela da população. Érico, teoricamente não teria por que chamar, mas na prática a gente vê, por exemplo, a Imperatriz há 1 ano e meio oferece um salário de 30 mil para um médico e não consegue. Temos aí casos aqui no interior de Goiás, mais de 1 ano, 18 mil reais de salário para um médico de 8 horas e também a prefeitura não consegue. Então, na prática, a realidade é outra. Bem, você concorda? O critério de contratação que é errado, na verdade, porque não existe uma carreira de médico no Brasil. Se houvesse uma carreira de médico no Brasil, que às vezes o que acontece, os médicos vão para o interior mais longínquos possíveis e é uma promessa de trabalho. Então, geralmente o médico começa a trabalhar ganhando um valor teoricamente exorbitante. O médico passa 2, 3, 4 meses e ele começa a não receber por conta do prefeito. O prefeito começa simplesmente a não pagar, porque não existe uma carreira médica. A partir do momento que houver uma carreira médica que tem que ser pautada, né, através do legislativo, aí nós vamos conseguir enquadrar esse médico assim como são enquadrados os juízes, os promotores que vão fazer a carreira no interior, com segurança para ele e para a sua família. Como é que você vê a questão também desse Revalida ser aplicado em alunos também de medicina no Brasil? Eu sou a favor. Aliás, eu e todas as categorias nós somos a favor, porque na verdade seria para mostrar que o aluno brasileiro ele é mais preparado de passar nos exames de ordem, que seria um exame de ordem, a proposta seria um exame de ordem
para o médico. Assim a como OAB existe já faz, né? Assim como existe um exame de ordem dos advogados, a proposta é que haja um exame de ordem médica. Para você ter uma ideia, 70% dos médicos recém-formados que se submeteram ao Revalida, entre aspas, passaram em São Paulo. E só 5% dos médicos estrangeiros passaram na prova. Uma prova tecnicamente da mesma forma. Entendeu? Então, na verdade, o que afasta o médico dos locais de trabalho, principalmente no interior, são as péssimas condições de trabalho que os interiores oferecem. Vou citar um exemplo prático. O indivíduo, geralmente o médico recém-formado, vai para o interior e ele tem que fazer um parto, por exemplo. Ele é ao mesmo tempo o obstetra, ele é o anestesista e ele é o pediatra, ou seja, ele é polivalente. Então, na verdade, a gente considera o médico que trabalha no interior nessas condições um herói, porque ele trabalha sem condições reais de fazer um atendimento digno à população. Vamos falar, então, do ato médico, que vocês também são contra. Na verdade, o ato médico, existem os atos de acordo com toda a profissão. Existe o ato da enfermagem, o ato da fisioterapia, o ato do fonoaudiólogo e assim por diante. Então, o ato médico ele levou 12 anos em tramitação para ser aprovado. Então, o que é o ato médico, na verdade? É aquilo que o médico ele é habilitado a fazer. E aquilo que os outros profissionais da área de saúde não seriam habilitados a fazer. Porque a nossa formação, nosso gradil curricular é no mínimo de 6 anos. Passa 6 anos na faculdade. E algumas especialidades você passa até 6 anos de residência, e fora um mestrado e doutorado. Então, simplesmente não é chegar e fazer uma receita. O diagnóstico, muitas vezes, vamos supor, de uma cefaleia, pode ser desde uma hipoglicemia, pode ser até um tumor cerebral. Entendeu? Então, você tem que ter um gradil curricular compatível com o diagnóstico que você vai fazer. Agora, nós temos que reconhecer, a classe médica tem que reconhecer que nós perdemos espaço para as outras especialidades também, porque o médico ele é tido como uma classe elitista, certo? Que deixou de muitas vezes até zelar por aquele paciente. Então, às vezes, o paciente, ele passou, antigamente viu o médico como um herói, como aquele indivíduo que salvaguardava a sua vida. Hoje em dia, o médico é praticamente uma pessoa excluída, como se fosse um bandido algoz. Na verdade, não é assim. Mas por quê? Porque nós perdemos espaço também no atendimento digno para esses pacientes. Às vezes, nós nos submetemos a atender sem condições de trabalho e esse paciente é penalizado por isso, porque nós não reclamamos dessas condições de trabalho que nós estamos sendo condizentes muitas vezes com o gestor público, para muitas vezes não reclamar e fazer o trabalho mal feito. Muitas pessoas reclamam que falta uma humanização no tratamento, desse atendimento médico hoje, não só em São Luís, mas também no interior do estado, uma reclamação frequente que eu tenho diariamente no meu programa de rádio. Na verdade, eu sou professor do SEMA, de medicina também. O que eu passo para os meus alunos? Que ninguém vai ensinar o médico a ser médico. Você aprende a ser médico durante a sua vida, durante a sua formação familiar, a forma que você é criado, a forma que você interage com seus pais. Então, isso é um reflexo do que você é no seu íntimo. Então, muitas vezes as pessoas querem fazer medicina pensando realmente, né, na contrapartida financeira. E tudo é um degrau que você vai subindo na vida, profissionalmente, assim por diante. Então, às vezes a pessoa não tem realmente aquela vocação, o ser médico como um todo, e isso repercute no atendimento, na humanização do atendimento desse paciente. Agora, muitas vezes você fala em humanização e eu sempre questiono também por que o profissional de saúde, não só o médico, mas por que o enfermeiro, eles também não são humanizados no seu atendimento. Não, é geral. Eu estou citando porque você é do Sindicato dos Médicos, Isso. né? Mas realmente falta, às vezes, uma atenção. Você vai ao médico, às vezes você quer conversar, às vezes você quer uma atenção, Desabafar. você quer ser tocado. O médico não trisca mais você, como aquele médico antigamente que você ia, te tocava dos pés à cabeça e fazia um diagnóstico sem precisar de 500 raios-x que expõe você a uma dosagem, às vezes, altamente cancerígena sem nenhuma necessidade. Então, esse lado de ser uma consulta rápida, porque ele tem muita gente para atender lá fora, ele tem N empregos para ir depois daquele, então acaba dando esse atendimento de flash a nós, a impressão que o cara não está nem aí, nem olhou na sua cara. Eu não volto mais. Eu digo aqui, meus médicos são de minha confiança porque me tratam como gente, em primeiro lugar. Eu não estou no veterinário, eu estou no médico. Então eu quero ser ouvida. O mínimo, né, que a gente quer. Na verdade, eu sempre brinco com meus alunos, eu converso com eles assim, porque daqui a um tempo a gente vai ter placas nos consultórios, isso é uma utopia, eu espero que isso não aconteça. Realize uma ressonância que você vai ganhar um exame físico de graça, entendeu? Exame físico, ser tocado, ser conversado. É difícil hoje em mas dia. Mas como eu estou te falando, a questão realmente tem a ver com a formação também da faculdade e a formação familiar desse indivíduo. Não tenha dúvida disso. Eu queria que você falasse dessa pauta que será levada a Brasília, desse movimento que está se fortalecendo em todo o país. Bem, na verdade, nós estamos montando as comissões. Nós fizemos a terceira movimentação hoje.
E de antemão, eu quero convidar a população, porque segunda-feira nós vamos fazer um dia de atendimento gratuito à população com várias especialidades. O local ainda vai ser definido, mas provavelmente vai ser a Praça Deodoro. Então nós vamos ter vários especialistas lá, de 9 às 16 horas, atendendo a população de uma forma gratuita e especificando o porquê daquilo ali. Porque, na verdade, o que se passa? Às vezes se passa uma ideia de que nós estamos preocupados com esses médicos que talvez venham de fora, nós estamos preocupados com o atendimento que vai fugir um pouco da classe médica, do médico oferecer essa população. Quando a gente, na verdade, a gente não tem medo de concorrência, nós temos medo das iatrogenias que esses indivíduos vão fazer na sociedade. Os erros médicos que eles vão fazer na sociedade, os erros médicos, entre aspas, porque eles não são médicos, né? Os erros que eles vão fazer na sociedade de diagnóstico, os erros que eles vão fazer na sociedade de terapêutica. Então, quem vai sofrer com isso é o paciente. Na verdade, nós médicos, a gente não, pelo menos, a visão que nós temos é que nós não estamos preocupados com a concorrência, nem com a forma do indivíduo chegar aqui e vai tomar nosso lugar, de forma alguma. Se bem que eles vão trabalhar, muitas vezes, sem condições de trabalho, né? Das mínimas condições possíveis, e para eles vai estar bom, porque eles vão estar ganhando muito bem do que eles ganhariam no país deles. Ok, obrigada pela sua participação aqui no SOS Guará. O programa se despede por aqui. Nós estaremos de volta amanhã, a partir das 6 da manhã. E você pode denunciar também. Basta ligar 3194 1980 9194-6774 ou envie o seu e-mail para sosguará@tvguará.com. Obrigada pela companhia e até amanhã.